Palavra. No espaço, obrigado, presidente, no espaço do grande expediente do dia de hoje, vereador Wagner Petrini. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha de casa, pela TV Câmara, pelas redes sociais. Bom, passado o início de ano, férias, carnaval, nossa grande festa da uva, que foi um sucesso. Já antes de começar meu assunto, quero aqui parabenizar todos os servidores da casa, principalmente quem é ligado à comunicação e à TV Câmara, pela cobertura que fizeram durante toda a nossa festa da uva, colocando os vereadores da nossa cidade em destaque. Então, parabéns a vocês. Bom, eu, desde que concorri a vereadora a primeira vez, sempre defendi uma bandeira, que é o automobilismo. E hoje eu preparei, inclusive, um discurso mais técnico, com toda uma retrospectiva, para ficar fresquinho, circular nas redes sociais, na imprensa, e relembrar também os nobres colegas que fazem parte da frente parlamentar do automobilismo, que a gente consiga agora iniciar de novo um trabalho junto com o Executivo, junto com o prefeito Adiló, com o vice-Néspolo, com as pessoas envolvidas, para que a gente consiga, de fato, seguir nessa bandeira do automobilismo. Conforme eu vou falando, eu quero que o pessoal da TV mostre o material para as pessoas que estão em casa. Então, hoje eu subo essa tribuna para falar, então, dessa pauta que não começou ontem, não começou nessa legislatura, não começou depois que eu virei, que eu me tornei presidente. Começou lá atrás. Essa é uma pauta que faz parte da minha trajetória, da minha história e da minha identidade política. O esporte automotivo em Caxias do Sul. Desde antes de assumir o mandato, eu já acompanhava de perto a realidade de quem vive o automotivo. Jovens, trabalhadores, famílias inteiras que encontram nesse meio não apenas lazer, mas pertencimento, profissão, sustento e oportunidade. Eu quero chamar a atenção para essa imagem que está na tela, para o pessoal de casa. Olhem ali embaixo a data, 2014. Eu lembro como se fosse hoje, 12 anos atrás, quando teve uma mobilização na Câmara de Vereadores em relação a um projeto de lei. Na época a gente teve que fazer uma mobilização aqui no plenário, e a turma que está aí estava conosco, e muitos ainda brigam por esse espaço até o dia de hoje. Quando cheguei à Câmara de Vereadores, essa pauta não ficou esquecida. Pelo contrário, eu a trouxe para dentro do debate institucional. Organizamos reuniões, ouvimos lideranças, dialogamos com representantes do setor, com entidades ligadas ao automobilismo, com técnicos e, principalmente, com o Poder Executivo. Criamos a Frente Parlamentar Pró Centro Automotivo Automotor, porque entendíamos que essa não era uma demanda individual, e sim uma demanda coletiva, como a gente faz até hoje, chamando os vereadores para participar, para dialogar, puxando o Poder Executivo, as pessoas que não entendem da pauta do automobilismo. Ao longo desses anos, participamos de encontros, defendemos publicamente a necessidade de um espaço adequado, buscamos áreas possíveis, discutimos viabilidade técnica, segurança, impacto urbano. Levamos o tema para reuniões formais, para a imprensa e para a sociedade. Não foi falta de esforço, falta de articulação ou falta de compromisso. Porque esporte automotivo não é apenas competição ou som automotivo. Ele representa uma cadeia econômica importante, que envolve oficinas, mecânicos, autopeças, preparadores, organizadores de eventos, profissionais, locutores, fotógrafos, segurança, alimentação e pequenos empreendedores.
Estamos falando de emprego, renda e oportunidade. Caxias do Sul é uma cidade que se orgulha de sua história, da força do trabalho e da capacidade de inovar. E o setor automotivo sempre fez parte dessa identidade. Ignorar o potencial desse segmento também significa deixar de olhar para uma parte real da economia da nossa cidade. E faço um parênteses aqui, ainda mais agora, neste ano, que entra uma nova forma de tributação em nosso município. Em nosso município não, a nível federal, mas onde tu vai tributar aonde acontece o consumo. Por exemplo, aqui em Caxias do Sul, precisamos atrair o turismo para ter o consumo aqui em nossa cidade. Além disso, o espaço estruturado para o esporte automotor também pode se tornar um atrativo turístico, é o que eu falei agora. Eventos automotivos movimentam cidades, trazem visitantes, geram ocupação em hotéis, consumos em restaurantes e visibilidade para o município. Ou seja, não estamos falando apenas de lazer, estamos falando de economia, turismo, emprego e desenvolvimento. E eu sempre disse algo que continuo acreditando. É melhor organizar do que marginalizar. Quantas vezes a gente trouxe o debate a esta casa, legislatura passada e antes ainda, em relação aos postos de gasolina? Quantas vezes jogamos a juventude de um posto para outro? Hoje em dia não é nem tanto os postos de gasolina, hoje é os loteamentos irregulares. E acontece muito. A gente continua recebendo ligações e a gente acompanha no dia a dia. Mas quero lhe passar a parte de imediato, vereador Juliano Valim. Vereador Petrini, eu, desde que iniciei aqui na Câmara de Vereadores, na condição de vereador, sou testemunha viva desse trabalho fantástico, extraordinário que você desenvolve nessa questão de automobilismo. Até tenho certa preocupação porque que ainda já não foi implantado, né, esse autógrafo, enfim, esse parque automobilismo. Eu vejo que o executivo, sempre nas reuniões, comenta, relata que está analisando o terreno, o espaço, mas eu percebo que existe um excesso exagerado de burocracia nesse processo, porque já era para estar pronto, já era para ter anunciado, já era para ter feito o ato de assinatura nesse espaço, e passa ano, a gente não vê grandes avanços. Mas eu tenho esperança que ainda esse ano, né, o senhor, como um grande lutador, um grande engajador, possa estar comemorando, né, o início dessas obras, ou pelo menos, né, que seja oficializado de fato, né, esse espaço aí concretizado, porque quem ganha é a sociedade caxiense, é a Serra Gaúcha, porque gera economia local, rede hoteleira. Eu tive o privilégio de participar de 2 ou 3 encontros, onde arquibancadas lotadas, as pessoas, as famílias faceiras, alegres, e é isso que a gente tem que trabalhar junto, executivo e principalmente o senhor que não se promove em cima de nenhum outro político. Esse é um trabalho seu, né, com toda a equipe aí que são parceiros, então tenho orgulho de ver um vereador diferenciado e que faz a diferença nessa categoria aí. Parabéns. Parte, senhor vereador. Obrigado, vereador Juliano Valim. Em diferentes momentos tivemos avanços. Tivemos sinalizações positivas, vereador Valim. Tivemos estudos iniciados, tivemos conversas que apontavam caminhos, mas também enfrentamos entraves, burocracias, como Vossa Excelência mencionou, mudanças administrativas e prioridades que acabaram atrasando esse processo. E é importante dizer com transparência, sim, essa é uma pauta que ainda não se concretizou. Está demorando, vereador Valim, mas a gente vai continuar trabalhando e tenho certeza, o prefeito Adiló está dedicado a isso, já colocou sua equipe à disposição, tem um processo avançando, mas que a gente precisa junto, a Casa Legislativa, que é uma pauta da cidade, nós trabalhar junto para poder superar a tal burocracia. Sua parte, vereador Zé D'Ambrosio. O tema, eu confesso que eu até não acreditava muito, né? Mas quando estive na Perimetral, quando o senhor, Vossa Excelência, organizou lá um grande encontro, eu fiquei impressionado, né? E é a demonstração de que nós precisamos respeitar os gostos. Tem os Teodoro que gosta de bailão, tem os que gostam do laço, né? Tem os que... Então,
É importante que o jovem tenha um espaço e aí a prova de quanto traz desenvolvimento. Eu lembro que o senhor apresentou para nós, numa das suas viagens, de quanto estavam os hotéis lotados, foi em São Paulo, se eu não me engano. Então, vem muita gente, é importante para a cidade, o jovem tem espaço e aí não discrimina, ou seja, valoriza quem gosta do esporte automotivo. Obrigado. Se possível, líder, uma declaração. Sim, até o meio-dia pode ser, declaração de líder. Em declaração de líder, segue da tribuna vereador Wagner Petrini. Obrigado, meu líder, vereador Zé D'Ambrós, pela contribuição. Sim, eu sempre falo do automobilismo, eu acompanho não só no Rio Grande do Sul, né, Brasil afora, diversas competições. A gente vê agora uma empresa grande, a Fulltech, comprou o autódromo do Velopark, da família Gerdau, estão lá bombando, cada evento que tem ali, podem pesquisar nas cidades da região, não tem hotel disponível, mas falo mais aqui da nossa cidade, é sempre um comboio, famílias mecânicas se deslocando para Nova Santa Rita no Velopark. Maior evento de turismo do Brasil, Fórmula 1. Quantos bilhões entram na economia na semana da Fórmula 1? Eu já tive a oportunidade de, nas últimas 4 edições, estar lá. É muita economia que gira em torno do automobilismo. Caxias do Sul tem tradição automotiva, tem indústria, tem conhecimento técnico, tem público. É incoerente que uma cidade com essa vocação ainda não tenha espaço estruturado para o esporte automotor. Por isso, hoje, dessa tribuna, eu faço novamente um compromisso público. A pauta não foi arquivada, ela não foi esquecida e continua viva, e muito viva. Logo estarei marcando uma audiência pública aqui nesta casa e logo convidarei os nobres pares para uma reunião com o nosso executivo na pessoa do prefeito municipal Adilode Domênico. E continuará sendo defendida por mim com responsabilidade, diálogo e seriedade. Porque políticas públicas também precisam olhar para o lazer, para a cultura urbana, para o empreendedorismo e para as novas expressões da juventude. O caminho pode ser longo, mas desistir nunca foi uma opção. Eu sigo acreditando que Caxias do Sul pode, sim, ter um espaço organizado, seguro e regulamentado para o esporte automotivo. Um espaço que gere oportunidades, fortaleça o turismo e valorize quem faz dessa paixão também um trabalho. E sigo disposto a construir, junto com esta casa, com o Executivo e com a comunidade, as alternativas necessárias para que isso aconteça. Porque quem assume uma bandeira não pode largá-la no meio do caminho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wagner Petrini. Está encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente.